Imóvel Class. Oferecimento Cresci RS, 50 anos em defesa do corretor de imóveis e da sociedade. Olá, o Imóvel Class TV está começando com as principais informações do mercado imobiliário. Em clima de Feira do Livro, fomos atrás de dicas para os apaixonados por livros que querem montar uma biblioteca. Mostramos ainda como os artigos de artesanato podem dar um colorido para o ambiente. E aqui no estúdio falamos sobre a importância de se planejar a segurança em condomínios antes mesmo do início das obras. Eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está começando. A capital dos gaúchos está em clima de Feira do Livro, a maior feira a céu aberto da América Latina. E para homenagear esse grande evento, o Imóvel Class TV foi atrás de algumas dicas para quem adora livros e pretende começar uma biblioteca. Os escritores Luiz Facioli e Cíntia Moscovici, casados há quase 30 anos, possuem 3.000 livros. Na casa deles em Porto Alegre, cada um tem a sua biblioteca particular. Embora pareça que não tem uma ordem. Achar uma obra, às vezes, é desafiador. A Cíntia tem a coleção completa que está em algum lugar aqui do... Tá meio perdido do Borges, tá falando? Não, do Kafka. Com Kafka a tá lá em cima. Tradução do Modesto Carone. Eu tenho Clarice Lispector. A coleção completa da Clarice Lispector. Da Clarice Lispector e mais Ítalo Calvino. Então, tá aí atrás. Esta bibliotecária explica que não há uma regra exata para separar os exemplares. O leitor deve estabelecer uma ordem em que ele próprio consiga se achar. Se tu tem em casa um conjunto de livros de literatura, tu pode organizar por autores. Alguns livros fazem parte de coleções, então a coleção ela já mais ou menos ela é numerada, ela já mais ou menos se organiza, né? Agora, se tu tem, por exemplo, livros, tem literatura, mas tem livros técnicos da tua profissão, livros de engenharia e tal, o ideal é tu organizar por assunto. E a posição do livro, em pé ou deitado? Isso aí é uma dica do Moacir Scliar. Ele achava que ele conseguia acomodar mais livros eles estando deitados. O ideal é o livro em pé, até porque tu pode ler a lombada, né? Estou agora em um escritório de advocacia. Aqui tem uma biblioteca mais decorativa, que fica na sala de reuniões, mas eu quero mostrar outro ambiente. Neste cômodo foi projetada uma biblioteca bem mais funcional. Aqui, por exemplo, ficam os arquivos dos advogados e também os livros que eles consultam diariamente. Tem, inclusive, uma bancada que facilita a consulta. Os arquitetos não recomendam o uso da madeira nas estantes. Uma saída é escolher um derivado dela, muito comum no mercado hoje em dia, o MDF, e nem dá para notar a diferença. Ele é um MDF que tem uma laminazinha fininha de madeira. Tá. Né? E ela já vem colada na chapa. E evita o cupim? Evita o cupim. A advogada Liane ainda personalizou a biblioteca dela com alguns elementos decorativos. Fotografias da família, algumas souvenirs de viagens. Então é uma coisa assim, é um ambiente que eu me sinto à vontade, né? E que seja prático para o meu dia a dia de trabalho. A cor da estante depende do gosto de cada um, mas cuidado com exageros, porque os próprios livros garantem o colorido do ambiente. Já tem uma festa de cor, né? O livro, né? Não precisa mais. Não precisa mais. Uma última dica: a coleção deve ficar em um local ventilado e com boa iluminação. Mas evite claridade em excesso, porque a luz do sol batendo direto nos livros pode causar danos. Quem gosta de sol é planta, né? Livro não gosta de sol.
Estatísticas apontam que a segurança é hoje uma das maiores preocupações dos gaúchos. Nesses tempos de violência generalizada, estar seguro é prioridade para muita gente. Tem gente, inclusive, que muda de residência para buscar mais segurança. Mas sair de uma casa, por exemplo, e se mudar para um edifício ou um condomínio, será que isso significa realmente mais segurança? É sobre isso a nossa entrevista desse sábado aqui no Imóvel Class TV. Comigo, Leandro Long, sócio-diretor da Esquadra Gestão de Riscos. Tudo bem, Leandro? Prazer conversar contigo. Prazer estar podendo ajudar. Hein? Só o fato de sair de uma casa e ir para um edifício ou um condomínio, isso já garante mais segurança? Não, Lúcia. Na verdade, assim, o fato de tu estar saindo de uma edificação para outra não determina que o teu nível de segurança vai aumentar ou vai diminuir. Isso depende de uma série de fatores que são componentes de uma construção moderna, né, em que o item de segurança hoje deve ser visto como e é percebido já hoje pelo mercado como um fator decisivo na decisão de compra de um determinado imóvel. Né? Então, a pessoa que vai se mudar ou está buscando algum imóvel, para diferenciar a questão, seja ele uma residência fora de um condomínio, uma residência dentro de um condomínio horizontal ou um apartamento em um condomínio vertical, ela tem que saber que a segurança ela é composta de 3 fatores básicos, que são os fatores humanos, os recursos humanos, as pessoas que vão estar trabalhando em prol da defesa daquela edificação, os processos que são criados para normatizar e para definir as diretrizes que aquela edificação vai ter em termos de riscos e de ameaças, para combater as ameaças, e as tecnologias que são utilizadas neste empreendimento para auxiliar nessa questão de mitigar as ameaças que vão levar um risco para esse empreendimento, para esse condomínio. Quer dizer, é possível morar numa casa individual e estar seguro, precisa ter planejamento, essa é a palavra-chave, tu diria? Sim, sem dúvida nenhuma. O fato de tu morar numa residência, se tu tiver uma estrutura compatível com os índices de criminalidade que o local onde tu mora apresentam, tu consegue ter uma residência, às vezes, muito melhor protegida que um condomínio. Né? Basta para isso que tu tenha todo um projeto, que é a parte do planejamento, do sistema de segurança, bem elaborado, bem estudado, né? De acordo com as técnicas que são próprias para esse tipo de projeto, de edificação, considerando ela uma casa, vamos supor, residencial em um terreno único, não compartilhado, né? E para isso tu consegue ter daí dentro desse trabalho de projeto e de planejamento, ter uma condição de segurança que vai te deixar bem mais tranquilo em relação até mesmo a alguns condomínios que hoje não dispõem desse tipo de ferramenta ou de solução para os seus condôminos. Daqui a pouquinho a gente vai falar das construções, Leandro, mas para quem, por exemplo, mora numa casa e quer proteger essa residência, quais são os fatores que ela precisa estar atento? Falou nos 3 tópicos, né? Mas o que a pessoa precisa, na prática, buscar? Vamos falar assim, para o cotidiano nosso, para as pessoas que estão hoje nos assistindo, quais são os cuidados que elas devem ter. Então, a primeira preocupação que se tem, partindo do conceito de segurança preventiva, é tu estar preocupado não com a sua residência, propriamente dito, com o teu perímetro, mas com tudo que cerca a tua região. Então, normalmente, falando assim, de coisas bem práticas, né, tu instalando sistemas de iluminação de segurança na parte da rua, da frente da tua casa, tu consegue já ter uma reação boa para que uma ação criminosa seja inibida. Né? Com sensor de presença, a iluminação inibe bastante quem for tentar fazer uma invasão, seja pelo perímetro ou pelos acessos. O segundo ponto é o ponto dos acessos, tanto o acesso de veículo como pedestre, tu ter uma estrutura que dê suporte para te fazer um acesso seguro para a tua residência, tanto com o veículo. Hoje a gente tem os sistemas de eclusa que são adaptados hoje, são viáveis de se executar em residências, onde tu consegue entrar, exemplificando o acesso de veículos, tu consegue entrar com o teu veículo, onde primeiro se abre um portão, tu acessa com o teu veículo, se fecha o portão do perímetro externo e se abre o portão do perímetro interno para te conseguir fazer a entrada. Isso vinculado a um sistema de proteção reativa até mesmo, que são os casos de pânico, de botão de pânico, que atendem com uma pronta resposta, já te dão uma condição diferenciada em termos de segurança. O importante é saber o seguinte:
uma ação de invasão a uma residência ou a um condomínio também, ela sempre parte de um estudo. O criminoso, ele não vai invadir simplesmente ao acaso. Ele sabe que tem alguma coisa que interessa a ele dentro dessa residência e por isso ele vai invadir. Para fazer essa ação criminosa, ele vai se planejar também. Então ele vai acompanhar os teus movimentos, ele vai parar na frente da tua residência para ficar observando que horas tu chega, que horas tu sai. Esse acompanhamento prévio é o mais importante do que todo esse sistema de segurança. Porque se tu consegue mostrar para ele que tu está atento e que tu está vigilante, tu vai inibir essa ação e ele vai partir para uma outra iniciativa não contigo. Vai procurar uma casa mais vulnerável. Vai procurar um local mais vulnerável que também tem alguma coisa de interesse para ele e isso hoje é o que mais tem aqui em Porto Alegre. Interessante, a gente segue conversando sobre esse assunto super interessante que é a questão de segurança com o sócio-diretor da Esquadra Gestão de Riscos, Leandro Long. Daqui a pouco a gente volta a falar com ele sobre esse assunto. Agora a gente vai para o intervalo e já voltamos com mais Imóvel Class TV. Imóvel Class. Na web ou em revista, a melhor maneira de encontrar o seu imóvel. Mais de 100 mil ofertas, notícias do mercado imobiliário, fácil navegação. Acesse www.imovelclass.com.br. O maior concurso de fotografia do mundo, agora no Brasil. Metro Photo Challenge. Começou a fase brasileira com patrocínio da Nikon. Sua foto pode ser eleita foto do dia, ganhar prêmios, participar da etapa mundial e concorrer a uma expedição fotográfica na Groenlândia. Para participar, acesse www.metrojornal.com.br. Meus pais sempre me ensinaram a ser inteligente. Então, vou dar uma dica do que queremos ganhar. Tem super-heróis, tem filmes, futebol, é muita diversão. Ah, e o melhor, custa só R$ 39,90 por mês. E com mais R$10, leva internet banda larga de 1 mega para toda a família. Se você quiser ainda mais, assim tem também internet 2 mega ou mais a preços incríveis. Na Sim, é muito mais por muito menos. Bem-vindo a Sim. Os bebedouros Fonte Nova fornecem água gelada, filtrada e em grande quantidade, ideais para a indústria, escolas e outros locais com grande fluxo ou concentração de pessoas. Ligue 3598-1488. Porto Alegre recebeu nesse mês uma feira de artesanato com artigos de mais de 20 países. O Imóvel Class TV faz um passeio pelo evento e você vai ver alguns produtos que podem servir como inspiração para decorar a sua casa ou até mesmo o seu guarda-roupa. Nesse estande eu encontrei luminárias da Turquia feitas manualmente de latão, bronze e tem aplicação de mosaicos de vidros coloridos. Fica um efeito muito bonito. Chama bastante atenção, elas são bem coloridas, são bem trabalhadas, são muito bonitas, bem exóticas, bem diferentes. Estou imaginando na sua casa, né? Claro, né? A gente sempre acaba imaginando na casa da gente. Querer bem em qual ambiente você acha? Eu acho que depende do estilo que tu monta a tua casa. Acho que pode ser numa sala de jantar, pode ser numa sala de estar, depende mais do estilo que tu compõe a casa realmente. E olha só o que eu encontrei aqui na feira. Estes elefantes que vieram da Índia e são de madeira maciça, revestidos com lâminas de prata. Os maiores podem custar até R$5.000, mas dizem que dá muita sorte. Essa escultura vem de Gana. Vou perguntar para o amigo que está fazendo a venda, representando o país, o que representa essa escultura? Representa a família unida. Por isso que são todos juntos. Esse símbolo é muito comum em Gana? Isso, família unida, tudo está junto, com vontade, morar junto, tudo família está junto, está ótimo, ninguém brigar, ninguém separar. Esses belíssimos cálices vieram da Turquia. Vou conversar agora com uma das vendedoras, Eliane. Isso aqui tudo é feito à mão? Feito à mão, com pó de ouro. E temos também copinhos com cristais, Swarovski. Dá muito trabalho, né? Dá bastante trabalho. O que é uma peça dessas?
A unidade R$ 25, ou meia dúzia R$ 145.